Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Inspira Play, seu podcast de gestor para gestor. Hoje vamos discutir um assunto que está em alta nas redes sociais, nas empresas, na verdade ele está em alta em todo lugar. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar do ChatGPT. Mas uma questão que é muito importante que surgiu pelo caminho é: e agora? Como fica a LGPD com o ChatGPT? Para nossa roda de conversa, convidamos o Rafael Pedreira, que é especialista em LGPD na Inspira Capital. Então, eu gostaria que você se apresentasse, Rafael, para o pessoal que está nos ouvindo, falasse um pouco de você. Legal, obrigado pela oportunidade, Ricardo. A gente está trabalhando com LGPD já faz aí uns 4 anos aproximadamente, né? Eu tenho formação jurídica, sou advogado, tenho também formação, experiência, na verdade, como o pessoal costuma dizer, no mercado de trabalho, na indústria de tecnologia. Eu entendo a LGPD como uma ponte entre jurídico e TI, por isso que o conhecimento jurídico é importante aliado a uma experiência na área de tecnologia, justamente para a gente tratar questões como o chat GPT, e também de inteligência artificial e por aí vai, né? Então, eu trabalhei bastante tempo nessa indústria e hoje a gente tenta desmistificar. Na verdade, acho que desmistificar não é a palavra certa, mas assim, pontuar locais obscuros e que demandam um certo cuidado nesse ecossistema de inteligência artificial, né? Você vai falar um pouquinho o que é chat GPT aí, a gente vai fazer o match aí entre um assunto e outro enfim, vamos evoluir nesse sentido aí. Bom, para quem não sabe, né, o ChatGPT ele é uma inteligência artificial extremamente poderosa, né? Ela veio aí para realmente inovar o mercado da tecnologia e de forma bem rápida aqui para vocês entenderem como funciona, qualquer coisa que você digita e pede para que o chat faça, explique, ele faz. E é isso que torna ele extremamente poderoso e ele realmente mudou o rumo da tecnologia, né? Então, agora, já que todo mundo conhece o ChatGPT, eu queria que você explicasse o que é a LGPD, algumas coisas que realmente são importantes em relação à inteligência artificial também. Vamos lá. A LGPD, na verdade, é uma lei que diz para o empresário o que pode e o que não pode ser feito com dados pessoais. Então, esse é o primeiro ponto bastante relevante. A gente tem uma preocupação, a LGPD ela traz para toda a sociedade uma preocupação muito grande com a intimidade, a privacidade dos seres humanos, das pessoas. E é sempre isso que a gente tem que buscar. A gente busca isso em um ecossistema, em uma legislação bastante nova, que é essa questão relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma realidade para nós há cerca de 4 anos, e isso para o direito é algo muito novo, né? A gente hoje fala de conceitos já sedimentados na área do consumo, por exemplo, com o Código de Defesa do Consumidor, e ele tem mais de 30 anos de existência. Então, a gente tem aí uma longa estrada a ser percorrida, né, do ponto de vista de privacidade dentro do direito e no dia a dia das empresas também. E é isso que a gente nunca pode perder de vista, a privacidade e a intimidade das pessoas. Eu acho que a inteligência artificial ela vem colocar para a gente aí um ponto de dificuldade maior e a gente tem que se debruçar sobre isso. Eu imagino que há, sim, algumas lacunas que podem ser utilizadas para que a gente tenha uma inteligência artificial presente no dia a dia dos nossos negócios, né? Mas alguns cuidados, eles são necessários. A gente vai falar um pouquinho deles hoje. Então, inclusive, eu já inicio aqui te perguntando a título de curiosidade, né? O que acontece quando uma empresa não está em conformidade com a LGPD? Quais são as consequências que ela tem com isso? Podem ser várias. Na verdade, a LGPD ela traz ali algumas sanções administrativas que podem, em algum momento, serem avaliadas pelo Poder Judiciário. Hoje em dia, a estrutura de fiscalização pelo Estado ela está em formação, né? A gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ganhando cada vez mais força. Então, ela entrou como um órgão do governo federal, depois ela se transformou em autarquia, com pessoas eleitas e autonomia funcional, independente. Agora, tivemos há cerca de um mês aproximadamente a resolução número 4, que estipula ali a dosimetria de penas, que podem chegar desde uma advertência, passando ali por penas pecuniárias que podem chegar a uma multa de até 50 milhões de reais, podendo chegar também à proibição de uma empresa trabalhar com banco de dados pessoais.
né? Isso aí, no meu entendimento, é algo mais grave do que uma multa em dinheiro, que pode ser discutido ali o valor, né? Para a gente trazer para a realidade, imagina, por exemplo, o Uber sendo proibido de trabalhar com banco de dados pessoais, ele simplesmente não fatura, é simples assim, né? Lembrando que são sanções administrativas, mas o judiciário já está apreciando algumas dessas sanções. O fiel da balança para o judiciário tem sido o prejuízo. Então, quando eu aciono o judiciário porque eu me senti ofendido por uma empresa que usou meus dados indevidamente, eu tenho que provar prejuízo para que o judiciário condene essa empresa, dê ali uma indenização, vamos dizer assim. Em linhas gerais é isso, tá? Então é isso que tem acontecido administrativa e judicialmente com a LGPD. E a LGPD também, só para explicar bem como ela funciona, quais são os setores que ela engloba? Ela engloba normalmente só de tecnologia, bancário também, as mídias sociais, como funciona? Quais são os setores que ela engloba? A LGPD é uma lei bastante democrática do ponto de vista de abrangência, tá, Ricardo? Então a gente fala que um bar da esquina está sujeito a sanções da LGPD e tem essa necessidade de adequação, bem como grandes multinacionais, não esquecendo também do setor público, né? Então todas as empresas e instituições, elas devem se adequar à LGPD. Óbvio, né? Não sejamos aqui preciosistas para que a gente coloque, né, medo em um comércio pequeno, sob o ponto de vista de Lei Geral de Proteção de Dados. Existe ali uma escala de gravidade, de dados, de cuidados que né, alguns setores da economia, algumas verticais têm que ter mais cuidado do que outros. Isso é natural, mas ela é abrangente, ou seja, todas as empresas devem ter essa preocupação. Entendi. E como o nosso foco aqui é para falar da relação do ChatGPT com a LGPD, né? Obviamente, o ChatGPT, ele não é a primeira inteligência artificial que surge aí no mercado, né? A gente já teve diversos outros tipos de inteligência artificial e tudo. Então, eu queria que você explicasse para a gente qual que é a relação da LGPD com as inteligências artificiais. Na verdade, não há uma resposta certa para isso ainda, porque é um dilema bastante novo para nós, né? O que a gente vai fazer aqui é construir um raciocínio jurídico, tendo em vista que a LGPD ela é uma lei federal. A gente traz também alguns outros conceitos jurídicos que devem ser observados em todas as situações e uma situação de uma ferramenta de inteligência artificial extremamente poderosa, tá, Ricardo? Primeiro, a gente entende a ferramenta de inteligência artificial como uma base de conhecimento bastante ampla, né? Bastante profunda. Quando a gente fala em formação de base de conhecimento utilizando tecnologia e inteligência artificial, a gente olha a LGPD um pouco de longe. E eu te explico por quê. Essas bases de inteligência artificial, elas formam esse conhecimento através de conceitos, através de formações que muitas vezes são anônimas, né? Então, ela busca na internet textos, conteúdos em relação a determinado tema, mas ela não liga uma pessoa especificamente, uma pessoa natural, né, uma pessoa física, como a gente diz no popular, né, a esse conhecimento. Então, sob esse aspecto, a LGPD ela não é afrontada com uma ferramenta de chat GPT, porque a gente tem ali uma base de conhecimento que pode ser amplamente utilizada, né? Sem a gente atrelar o nome de ninguém, sem a gente ligar a nenhuma pessoa por conta de dado pessoal. Então, essa é uma informação bastante relevante e que nos dá uma certa tranquilidade na utilização desse tipo de tecnologia, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Saindo um pouquinho da LGPD, indo para a questão de responsabilizações, né? O direito preza por isso, né? E isso é importante em todas as áreas. E aí eu vou trazer um paralelo que as gerações mais novas talvez não entendam muito, mas se dispor a ver na televisão, eles vão entender um pouquinho do que eu estou falando, né? Então, a gente tem hoje uma lei que é a denominada Lei de Imprensa, né? Essa lei de imprensa ela diz o seguinte, que depois de todo telejornal tem que aparecer lá nos caracteres, lá naqueles GCs, geradores de caracteres, o responsável legal por aquelas informações. Então, se a gente, por exemplo, assistir hoje o Jornal Nacional, hoje à noite, né, a gente liga lá na Globo, assiste o Jornal Nacional, a hora que acabar o Jornal Nacional por volta das 9, vai subir aquele monte de caractere e no final vai ter lá
diretor de jornalismo responsável, Ali Camel. Eu acho que é esse rapaz aí até hoje. Ele é bastante poderoso lá na Rede Globo, inclusive. Eu penso que é um caminho inteligente para que a gente cobre as plataformas nesse sentido. Então, a gente pode utilizar uma plataforma de inteligência artificial, por exemplo, para buscar ali um conteúdo, mas é importante que fique claro quem é o responsável por aquela plataforma. Porque o direito ele não consegue penalizar, por exemplo, um programa de computador, um software. Tem que ter alguém por trás ali responsável por isso. Então, vamos imaginar, por exemplo, que a Inspira se utilize de uma plataforma de inteligência artificial para informar a sociedade conectada sobre determinado assunto. E ela faz ali uma apologia, por exemplo, a uma atividade ilícita, né? Então, é necessário que a pessoa entenda quem é o responsável pela Inspira e, obviamente, responsável por aquela plataforma de inteligência artificial. Não sei se eu fui muito claro, mas isso é um ponto de atenção bastante importante. Não, você foi muito claro, sim. As IAs, elas não têm essa questão de responsabilidade que você comentou. E o ChatGPT, ele é um software, né? Ele é uma inteligência artificial extremamente nova no mercado, tem meses de vida ainda, né? Você acha que responsabilizar uma pessoa em relação ao ChatGPT é um caminho ou não? É um caminho para se regulamentar algo, né? Então perceba que para termos uma política pública eficiente, e aqui eu não estou dizendo para defender um ou outro lado, não, estou dizendo simplesmente para que a gente tenha controle. É importante a regulamentação. É muito relevante que as plataformas de inteligência artificial elas tenham ali um responsável. O direito ele sempre vai buscar esse responsável. Então, se, por exemplo, acontecer isso que eu citei agora no site da Inspira, certamente, via judiciário, se chegará no dono da empresa. Isso é fato. Mas é importante que isso seja regulamentado para que seja, de certa maneira, facilitado esse acesso. É uma briga, na verdade, que já existe dentro da sociedade conectada. Por exemplo, quando a gente fala de WhatsApp, plataforma Meta e Telegram. O Telegram, quando aconteceu as questões do Intercept, ele se colocou como não tendo um responsável legal no Brasil. É mais ou menos isso, né? Então, as plataformas de inteligência artificial elas vão ser certamente provocadas para que tenham ali um responsável legal que possa responder legalmente pela plataforma, pela empresa, enfim. Vulgarmente, né, dentro das empresas é um pescoço para ser apertado. Em português, claro, é isso. E de que forma você enxerga que a LGPD pode impactar o ChatGPT? Porque a gente está falando de uma questão da lei em relação à empresa. Então agora a gente muda um pouco o papel. É a empresa em relação à lei. Como que o ChatGPT pode ser impactado pela LGPD? Na verdade, a gente comentou um pouquinho de questões jurídicas amplas frente a uma plataforma de IA. Agora a gente pode falar um pouquinho como que a LGPD deve impactar nessa plataforma. Eu acho que essa é a pergunta correta. Então a gente já viu ali um universo onde a LGPD ela não toca essa plataforma de chat, mas aí tem o outro lado. A gente sabe que a gente vive hoje numa sociedade capitalista onde as pessoas querem cada vez mais venda. Isso não é problema, não é pecado, não é ilegítimo, isso é natural, é do jogo. E aí a plataforma de inteligência artificial, frente à Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem que ter alguns cuidados. Por quê? Porque a plataforma ela é um repositório de informações para serem utilizadas e tem ali uma lógica no algoritmo dela, mas as empresas vão usar também para vender mais. E aí sim entra uma preocupação com a LGPD. Por quê? Porque eu, como um ser conectado, como uma pessoa conectada que tem plataforma digital, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, por aí vai, eu posso ser um alvo fácil de uma empresa para venda. E aí, essas plataformas de IA, elas vão acessar o meu perfil para me vender coisas. E aí, esse meu perfil, ele é, sim, cheio de dado pessoal, identificado ou identificável. O dado pessoal identificável é aquele que, com simples cruzamento, você consegue chegar naquele consumidor, digamos assim, né? Para a gente ficar aqui na mesma linha de raciocínio. Por exemplo, eu gosto de andar de moto. É natural que as empresas que vendam insumos para pessoas que gostam de andar de moto se utilizem de inteligência artificial e cheguem até mim. Então, essa é uma preocupação bastante relevante. E aí as empresas que se utilizam disso, aí elas têm que ter o cuidado de estarem adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, elas têm que utilizar os meus dados de acordo com a legislação. Sempre me acionando com uma base legal, das 10 que a lei tem. Uma delas é o consentimento, a outra é legítimo interesse, por aí vai. E os princípios. Finalidade legítima,
minimização, utilizando o mínimo de dado possível para conseguir o objetivo que eles querem, e por aí vai. Então, as empresas que se utilizam de plataforma de inteligência artificial para vender mais, por exemplo, elas têm que ter essa preocupação. A plataforma, ela atende a LGPD? Sim, vou utilizar. Não, não vou. E o chat, ele chegou aqui no Brasil há alguns meses. Eu já, inclusive, perguntei se ele estava se adequando, né, à LGPD, e ele falou que sim, que eles já estavam se adequando como resposta mesmo. Então, eu queria ver, da sua visão, se realmente o chat está se adequando à LGPD. Para a gente ter essa resposta com um grau de certeza aceitável, digamos assim, a gente precisa de algo mais do que a resposta, na verdade é isso, né? Então a gente precisa entender se há um encarregado de dados nomeado, porque a lei exige isso, né, que é um ponto focal dentro daquela estrutura que vai responder sobre questões relacionadas à privacidade de dados, se há evidência de que as pessoas envolvidas na operação passaram por treinamento, se há ali um programa de tratamento de dados pessoais aplicado de fato, se eles têm, por exemplo, um mapa de dados com finalidades legítimas, se há também entre ele e os fornecedores e as outras empresas com as quais eles se relacionam uma preocupação com Lei Geral de Proteção de Dados, se essas outras empresas elas também estão adequadas. Então, assim, eu não consigo te responder ao certo se eles só estão falando ou se de fato estão preocupados em se adequar, porém, esse é o caminho para que a gente entenda se eles estão levando isso a cabo, né? Eu entendo que é uma oportunidade bastante interessante para se levar para a população algo disruptivo, porque isso realmente é disruptivo. É muito importante para que as empresas ganhem produtividade, para que as empresas estejam sempre conectadas, né, com o que acontece de mais moderno dentro daquele assunto. Mas é importante que a empresa nasça de forma correta, né? Uma vez que isso é novo no Brasil, a LGPD ela fala em algum momento, na linha do tempo de adequação, sobre dois conceitos, que é o Privacy by Design e Privacy by Default. Em suma, as empresas já nascendo em conformidade. Então, eu creio que é uma boa oportunidade para que eles se coloquem ali com uma certa responsabilidade social virtual, digamos assim. Eu acho que é a minha última pergunta, porque o assunto ele foi muito bem explicado. Eu queria entender como que a LGPD ela consegue melhorar a relação do usuário com o chat GPT, né? Você chegou a comentar de até possíveis propagandas, né, de marcas querendo se utilizar, e esse é obviamente, um desses pontos. Mas tem mais algum? Tem outro que você enxerga como muito importante? Pode melhorar essa relação usuário e a inteligência artificial? Eu penso que o fato de conscientização ele já é bastante importante, né? Talvez se as plataformas de inteligência artificial elas deixarem claro como são formados ali os conceitos, já mostra um respeito para o usuário, né? Um respeito frente ao usuário, e a gente tende a se relacionar bem com quem nos respeita, né? Esse é o primeiro ponto. Eu acho isso bastante importante. Uma analogia simples, como na verdade o Wikipedia, né? A gente sabe que o Wikipedia é uma fonte de pesquisa bastante utilizada, mas nem todos sabem que é uma fonte livre, na verdade. Se eu quiser ir lá e colocar informações relacionadas a determinado assunto no Wikipedia, eu posso. Então, não é algo oficial, digamos assim. E quando eu sei disso, eu já olho para aquela plataforma de uma maneira diferente. Então, se as empresas que se utilizam de inteligência artificial se propõem a falar isso para o usuário, eu acho que já é um bom começo. Eu acho que é um bom começo porque ela vai estar mostrando respeito e, como eu disse, a gente tende a ter um bom relacionamento com quem nos respeita. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as empresas que se utilizam disso comercialmente têm um critério, né? Como eu disse, né? Me aprofundando aqui no exemplo. Eu ando de moto, então é natural que eu receba informações de empresas que se utilizam de inteligência artificial ou não, mas informações relacionadas a esse assunto. Seria, não digo constrangimento, mas seria algo muito ruim se eu começasse a receber, por exemplo, informações relacionadas a promoções de fralda ou referente a mercado de bebês, por exemplo, porque para mim não interessa isso. Seria um uso desrespeitoso dos meus dados pessoais mais a inteligência artificial. Então, eu acho que um bom começo é esse, né? Primeiro, deixar claro para o usuário que está utilizando inteligência artificial é um bom começo, explicar um pouquinho o que é aquilo, que é uma ferramenta poderosa, isso é claro, né? Qualquer interação que a gente tem, a gente sabe que é mesmo. E segundo, ter respeito com o titular de acordo com suas preferências. Então, essas são as sugestões que eu tenho em relação a isso.
Certo, eu vou ser sincero, eu concordo com você nesses pontos, porque é aquilo, faz parte do mercado e a gente tem que ter pelo menos um primeiro contato. Então, para finalizar aqui esse episódio, eu queria que você falasse suas considerações finais. Alguma coisa que eu não te perguntei que você acha importante comentar, alguma coisa que você acha muito relevante, que o público que está nos ouvindo também deve saber. Então, a palavra está contigo. Pô, obrigado. Bom, eu vou usar esse espaço para agradecer, né? A Inspira sempre trazendo para a gente temas atuais e se mostrando, e mais do que se mostrando, né? Fazendo, tendo ações que andam no sentido de respeito aí ao profissional, ao meio onde está inserido, né? Então, isso é bastante importante e eu fico feliz em fazer parte disso, em usar esse espaço para levar aí a essa audiência nossas impressões e a forma como trabalhamos aqui. Eu acho que a gente não deve se preocupar em lutar contra, né? Mas sim nadar a favor da correnteza. E aí, quando a gente fala em nadar a favor da correnteza, a gente consegue dar direção para o nosso nado, mas junto com a onda, digamos assim, né? Então, não adianta a gente querer ir contra, porque uma hora a gente vai ser vencido. Isso é fato. Mas é importante que tenhamos, como pessoa física, critérios, né? E na medida em que nos cabe, né? Na medida em que nós conseguimos, a gente se relacionar com empresas que respeitam a gente como um indivíduo. É isso. Bom, pessoal, chegou ao fim esse segundo episódio e aqui a gente comentou sobre a relação entre o ChatGPT e a LGPD. A gente viu que a proteção da privacidade de dados pessoais é fundamental para garantir o uso responsável da inteligência artificial e que a LGPD é uma legislação muito importante nesse sentido. Esperamos que vocês tenham gostado muito desse episódio e que tenham aprendido um pouco mais sobre esse assunto. Até o próximo episódio do Inspira Play. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Richard. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.